2, versículo 10, diz assim: ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Diga assim, do profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla da sua veste, e esta vier a tocar no pão, no cozido, no vinho, no azeite ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? E responderam os sacerdotes: cadê os sacerdotes? Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? E responderam os sacerdotes. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Amém? Feche seus olhos, põe a mão no seu coração e a outra mão na sua cabeça. Dizem os rabinos que a distância entre o ouvir e o obedecer é de 1,5 palmo, porque é exatamente a distância entre a minha cabeça e o meu coração. Talvez o maior pecado da nossa geração é que ela tem muito conhecimento aqui, mas muita prática de vida relacionada à obediência desse conhecimento aqui. Pai, em nome de Jesus, nós oramos essa manhã, Pai, pelo Teu Espírito e através do nome de Jesus, para que sejamos uma geração, Deus, que irá Te ouvir e Te obedecer, onde todas as palavras que o Senhor nos liberar, elas encontrarão um lugar fértil em nosso coração, que vai fazer com que nós sejamos homens e mulheres obedientes à Tua palavra, porque o Senhor nos garante que Jesus morreu a nossa morte e nos deu o poder para viver a vida de Jesus. Então é possível, Pai, a gente ser como Jesus, é possível vivermos como Jesus, é possível ser homens e mulheres maduros no Senhor, que vão Te obedecer e cumprir a Tua palavra nessa terra e para essa geração. Em nome de Jesus eu oro, para que a nossa mente e o nosso coração seja limpo, renovado e transformado por Sua palavra e pela ação do Seu Espírito, em nome de Jesus, Pai. Assim nós oramos e Te agradecemos. Quem crê, diz amém. Então volta aqui que eu quero que você me acompanhe agora detalhadamente nessa palavra. No versículo 10, a Bíblia está dizendo que veio o que, irmão? A palavra de quem? A palavra do Senhor. Um dia eu falei aqui isso e trouxe algum desconforto para alguns irmãos, mas nem tudo que está aqui nas Escrituras foi Deus que falou. Nem tudo. Em determinado momento das Escrituras diz assim, Paulo: eu falo, não o Senhor. Em outros momentos das Escrituras você vai ver pessoas falando, ímpios falando, você vai ver até galo cantando e burro falando. Então nem tudo que está aqui foi o Senhor que falou. Você concorda e entende o que eu estou falando? Por exemplo, tem uma pessoa aqui na Bíblia que falou lá em Gênesis 3, foi assim que Deus disse? Quem falou aquilo ali? Então não foi Deus. Agora, muitas palavras que estão aqui foi o próprio Deus que falou. E aí, até tem algumas Bíblias que facilitam para alguns irmãos, elas vêm em vermelho. Você já viu isso? Então, quando é Deus que está falando, eu acho que a gente precisa ter uma dobrada atenção. Amém? Tudo que está aqui, a Bíblia diz que serve para o nosso proveito, serve para a gente não errar, semelhante aos irmãos erraram, e serve para a gente se espelhar naquilo que os irmãos fizeram e que serviu de bom testemunho. Mas quando é Deus falando, irmão, a gente precisa atentar mais ainda, amém? É como quando você mora numa casa, seu irmão fala algumas coisas, você presta atenção, às vezes não, mas quando é o pai falando, pelo menos você deveria prestar mais atenção do que quando é qualquer outra pessoa da casa, amém? Então o que é que Deus está falando? Nós vamos saber, você já leu, mas por meio de quem Deus está falando? Por meio de um profeta, diga assim, de um
Por que é importante você saber isso? Porque o Senhor fala segundo as Escrituras, Ele falou no Velho Testamento pelos profetas, na Nova Aliança Ele fala pelo Filho, na Velha Aliança Ele falou pela lei. Mas o que é que revela quando Deus está trazendo uma palavra através de um profeta? Porque Deus falou pela vida de Davi, que era rei, que era sacerdote, que era profeta. Deus falou pela vida de Eli, quando ele olhou para Ana e disse: conceda o Senhor a oração que você está fazendo. Mas quando Deus está falando por um profeta, quem é profeta aqui sabe. Quem é profeta? Porque no nosso tempo, irmão, a gente precisa entender muito claro. Um dia a Cláudia me mandou uma mensagem sobre isso. Sobre o falso profetismo, sobre o falso governo. Porque assim como os céus têm um modelo correto, as trevas sempre estão criando um modelo e um governo paralelo. E isso chama-se engano. E não há nada mais destrutivo, irmão, do que engano. Porque o engano faz com que você vá numa direção achando que está certo. E aí é difícil alguém te convencer que você está indo na direção errada. Você já tentou convencer alguém enganado a voltar para o caminho correto? É difícil ou não é? Meu Deus do céu. Quando você pega alguém que já se deparou com a desilusão, é fácil. Você chega e diz: cara, eu sei, peguei essa estrada, estava errado. Mas pergunta a alguma mulher aqui essa manhã, como é difícil quando o marido dela está dirigindo indo para algum lugar e ela fica: amor, eu acho que não é por aqui. Cala a boca. Mas amor, eu acho que é lá atrás que a gente entrou na estrada, era para ter pego a direita. Olha, eu sei o que eu estou fazendo, tá? Fica calado aí. Irmã, deixa eu te falar, nessas horas não adianta. Cala e pede ao Senhor para desiludir esse homem logo. Porque ele só vai voltar para o caminho correto quando ele desilude. Quando ele chega naquele bifurcação, que não tem para onde ir, ele... Rapaz, é verdade, eu acho que lá atrás... Eu senti que era lá, mas eu fiquei... Por favor, irmã, não faça o que aquela motinha fazia naquele desenho animado. Eu te disse. Isso deixa a gente pirado. E também não fique calada com aquele sorriso meia boca dizendo... Por favor, diga assim: ai, amor, que bom, né? Eu também estava achando que era por aqui. Seja sábia. Mas não é difícil convencer cabeção que nem nós, que nós estamos errados quando estamos dirigindo a algum lugar, não é? Porque Deus deu ao homem esse legado de conduzir as coisas. O problema é que a gente, como homem, não entende que nossas mulheres têm um papel de nos ajudar, porque a gente se perde. Irmão, eu não consigo dirigir, prestar atenção no caminho e falar com ninguém. Eu não consigo. Não me pergunta nada quando eu estou indo para um caminho e não sei direito como é que é. Eu não consigo. Eu não consigo subir escada e mascar chiclete. É difícil. Duas coisas ao mesmo tempo para mim, que é homem, eu não consigo. Qual é o encargo do profeta nisso tudo? É trazer os desenhos eternos, os propósitos eternos, as maquetes dos céus, para os sábios construtores que estavam construindo, mas que perderam a planta. O encargo do profeta é trazer qual é a demanda, a palavra do Senhor, o modelo do Senhor, para uma geração que perdeu o foco, mas que tem dentro de si o encargo de continuar, de perseverar, de seguir. Toda vez que Jesus fala, que o Pai fala através dos profetas na Bíblia, na maioria das vezes, 99% das vezes, o Pai vem e diz: não é esse altar que é para adorar, o altar é esse. Aí você vai ver o profeta chamado Elias construindo o altar correto, o modelo correto. E quando esse modelo correto é levantado, o povo que estava enganado, adorando a falsos deuses, vieram para cá. Então, quando a Bíblia está dizendo em Ageu que Deus está falando por meio de um profeta, o que é que Deus está querendo comunicar para a igreja agora? Que essa igreja de Ageu, esse povo de Ageu, estava construindo algo, mas fora do modelo de Deus, fora do tempo de Deus, fora da palavra de Deus. Não adiantava um pastor chegar e dizer: querido, Pai do Senhor, igreja, olha... Não adiantava o mestre chegar com vírgulas e pontos, porque no ano 2 antes de Josias, não adiantava. Precisava ser um profeta.
No tempo de Josias, o que é que trouxe o alinhamento? O mestre. Eles acharam a palavra, e a palavra trouxe eles para o caminho. Aqui, a Bíblia vai nos contar que algo estava desalinhado, então o Senhor teve que trazer para a terra qual era o modelo correto. E o que é que estava desalinhado, irmão? O que é que estava incoerente, que mantinha aquela geração no engano? Vem para Ageu capítulo 1, que vai dizer assim: no segundo ano do reinado do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos a este povo. Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz, olha só, o que é que o profeta está fazendo uso aqui? Ele está chegando mais longe e está dizendo assim: ei, rei e sacerdote. Ele está falando para Zorobabel e para Josué, governo e sacerdócio. Esse povo está dizendo que não veio ainda o tempo de edificar a casa do Senhor. Mas o que esse povo estava dizendo debaixo de engano. Vamos continuar a leitura. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta e disse: acaso é tempo de vocês habitar nas casas de vocês, enquanto a minha casa permanece em ruína? Ou seja, o profeta veio para alinhar o povo, porque o povo estava achando que o correto era construir cada um a sua casa, enquanto o que o céu estava liberando e propondo era que todos se envolvessem na construção da casa dele. Você conseguiu entender? Então, para quem que o profeta Ageu está falando? Ageu 2:11 diz assim: assim diz o Senhor, pergunta agora às ovelhas. Pergunta agora a quem? Pergunta agora a quem? Aos sacerdotes. Põe a mão no seu coração, meu pastor. Deus vai falar com a gente essa manhã. Porque se Deus corrigir você, Deus corrige toda a igreja. Irmão, entenda uma coisa: Deus não perde tempo, nem arrudeia. Ele vai no ponto, Ele vai no foco, Ele vai no fundamento, Ele vai no alicerce. Deus não começa ajeitando nada pelo telhado, Ele vai lá no fundamento. Então, se Deus, tocar você essa manhã, se você deixar o Senhor tocar no teu entendimento essa manhã, Deus muda a igreja inteira. Deus vai mudar a nossa cidade. Amém? Então, vamos lá para frente. Nós temos um problema. A cidade de Fortaleza está envolvida em uma obra. Cada um envolvido em uma obra. Mas o Senhor quer que todos nós paremos e juntamente, coletivamente, nos envolvamos na obra que Ele está propondo. Então Ele está chamando os pastores da cidade e está dizendo: olha, vocês estão enganados. Vocês estão sendo conduzidos, cada um a edificar a sua própria obra. E eu pergunto para você, meu amado: edificar a sua casa é pecado? Eu pergunto para você. Essa geração veio da Babilônia e estava reconstruindo Jerusalém. E eu te pergunto: é pecado, pastor, você construir sua casa? A questão não se trata de pecados que eu não posso cometer, mas se trata de o bem que eu devo fazer e não faço. Não se trata, irmão, de você adulterar, de você roubar, mentir. Se trata de não estar fazendo o que Deus está mandando você fazer. E é essa a questão aqui. Deus envia um profeta para chamar a atenção dos pastores, para dizer: olha, a cidade inteira está envolvida em algo. Por quê? Porque vocês estão envolvidos em algo. E esse algo sobre o qual vocês estão envolvidos não faz parte do meu plano eterno agora. Eu quero que vocês todos parem isso e venham para cá. Agora, olha para mim.
essa geração de Ageu, que estava cada um envolvido na sua casa, olha como o engano é um bicho perigoso, irmão, e poderoso. Jesus está dizendo aqui através do profeta que esse povo que estava construindo a sua própria casa não via sucesso nem no que ele estava fazendo, não via sucesso nem na empreitada de construir a sua casa, porque ele diz, pegava o dinheiro, botava no saco até furado, as bênçãos já vinham amaldiçoadas e eles não percebiam. Eu sei que não parece com a nossa cidade, onde pastores estão vendo tudo cair e ficam orando para o diabo parar, levantando campanhas e propósitos para impedir a ação do diabo, mas eles não percebem que não é o diabo, mas Deus. Quem estava amaldiçoando aqui não era o diabo, era Deus. Eis que quando vocês trazem, eu amaldiçoo, na verdade eu já estou amaldiçoando. Como você vai repreender Deus? Me fala. Como que você vai levantar uma campanha para repreender Deus? Irmão, a pior coisa que tem, pastor, é quando Deus é o seu adversário. Jesus fala em Lucas, se eu não me engano, querido, pecando você contra o homem, tem quem possa te defender, mas pecando o homem contra Deus, quem vai livrar? Perigo do engano, irmão. Então o profeta vem e diz, olha, eu vou trazer para vocês, por meio de uma parábola, o que é que está fazendo vocês ficarem enganados, envolvidos no que Deus não chamou vocês para se envolver, e paralisando a obra do Senhor. Então o profeta chama todo mundo e diz, faz uma pergunta aos pastores. Ele diz, pastores, se vocês pegarem carne santa e colocarem na aba das vossas vestes, e tocarem com essa carne o mel, o cozido, o pão, qualquer outro objeto, isso ficará santo? E eles dizem, não. Mas se você pegar algo imundo e sair tocando essas mesmas coisas ficarão imundas? E eles a uma disseram, sim. Então o profeta olhou para eles, pois então pronto, assim é vocês, assim é toda a obra das suas mãos, assim é tudo que vocês fazem, tudo que vocês apresentam diante do Senhor. Cara, olha como isso é sério. Por causa de uma movimentação errada, Deus está dizendo, olha, tudo que você faz e representa diante de mim é imundo. Não recebo, não me relaciono, não me envolvo. Já reparou como muitos pastores na nação suam, tem um trabalho terrível, um jogo de manipulação e dominação para sustentar o que eles estão fazendo? Porque não é Deus que está fazendo. E toda vez que você está fazendo algo que Deus chamou você para se envolver, mas que era Ele que ia fazer, é você que vai sustentar. É você que vai sustentar. Então vem comigo aqui, amado, porque eu quero falar com você a respeito de algumas coisas que na Bíblia, nas Escrituras, o Senhor falou que eram imundas. Em Levítico capítulo 11 em diante, você não precisa abrir porque eu não vou usar esse texto agora. A Bíblia diz que havia alguns animais que eram imundos. O porco era imundo, algumas aves eram imundas, alguns frutos do mar eram imundos. A Bíblia diz que a mulher nos seus dias era imunda, precisava ficar 7 dias afastada do acampamento. A Bíblia diz que o cadáver era imundo. Se alguém tocasse no cadáver, ficava imundo. Se alguém tocasse na mulher, ficava imundo. Se alguém comesse algum daqueles animais, ficaria imundo. E a Bíblia fala que o leproso é alguém imundo. Isso é tão interessante, irmão, que um dia eu conversando com o irmão, ele me explicando por que os judeus não comem porco. E por que para Deus o porco é imundo. E eu não estou falando isso para você deixar de comer porco, não. Mas tudo tem um sentido. Um dos motivos pelo qual o porco e alguns animais eram imundos perante o Senhor é porque eles não ruminavam. Eles não comiam, depois ficava ruminando a comida. Então os judeus acreditam que os rabis eles falam que um dos motivos é, se você come e não medita no que comeu, você é imundo, nada que você faz prospera. Faz sentido porque Salmo 1 diz, bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor. Irmão, você não vai ver nunca um judeu andando com a Torá debaixo do braço o dia inteiro.
ele tem o seu devocional com Deus e passa o dia inteiro meditando naquela palavra. Porque é o meditar naquela palavra, processar aquela palavra o dia inteiro. Não matarás, não posso matar, não posso matar, não posso matar. Cara, isso tal, que faz com que a natureza do Cristo, a mentalidade do Cristo, seja adquirida por você. Não é num campeonato de Bíblia, você lê uma Bíblia inteira no ano e no final do ano alguém te perguntar o que você leu, você responder que nem o etíope: eu li, mas não entendi. Entende, amado? Mas o Senhor fala ali em Levítico 12 do leproso, e é sobre o leproso que eu quero falar essa manhã. É sobre a lepra que eu quero falar essa manhã, porque o que é que nós estamos falando, irmão? Nós estamos falando de algo que acontece na vida de um cristão, na vida da igreja, na vida do sacerdócio, que paralisa a obra do Senhor. Os nossos irmãos contemporâneos do tempo de Ageu, que vieram do cativeiro da Babilônia, tinham uma missão: reedificar a casa do Senhor. E o que é que aconteceu? A obra da casa do Senhor estava paralisada. Por quê? Porque eles haviam se tornado imundos. Então é sobre isso que eu quero falar, irmão, sobre a obra do Senhor está parada. Por que a obra do Senhor, a casa do Senhor está parada? Eu quero falar essa manhã sobre esse mal, essa praga chamada lepra. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10. Eu queria pedir que você estendesse a sua mão e orasse por mim, que você me abençoasse. Você me abençoa para continuar? Pastor, você está aqui essa manhã, você me abençoa para continuar com essa palavra? Então estenda as suas mãos e ora, me libera para isso. Se você não me liberar, eu vou continuar do mesmo jeito, porque eu estou aqui por causa do Senhor. Mas se você me liberar, a gente vai mais longe e entra mais fundo. Pai, em nome de Jesus, eu recebo as orações dos meus irmãos e compartilho da legalidade que eles estão me liberando aqui, Senhor. Eu possa, pelo Teu Espírito e através do governo do Teu Espírito, cumprir o propósito dessa manhã e que a Tua palavra penetre em lugares profundos no nosso espírito, fazendo com que lugares em trevas sejam, Senhor Deus, expostos e que possamos adquirir na luz a estatura e a mesma medida de Cristo aqui, em nome de Jesus. Que não saiamos essa manhã da maneira como a gente entrou, mas que um pouco da mente do Senhor seja acrescentada essa manhã aqui em nós, em nome de Jesus, amém? Mateus 10, versículo 5 diz assim: então Jesus enviou os 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem rumo aos gentios, não entrem nas cidades dos samaritanos, dê preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Olha para mim. A quem que a gente vai? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha para mim, irmão. Jesus está mandando os discípulos ir ao povo dele. A primícia era o povo dele. Agora olha só. O que é que a gente vai fazer lá na igreja? Ele está mandando a gente ir na igreja. Nós não somos o povo dele? Então ele está mandando a gente ir na igreja e a gente chegar na igreja e curar os enfermos. Em seguida ele manda a gente ressuscitar os mortos, purificar os leprosos e expelir os demônios. Olha só, irmão. Então quer dizer que na igreja, no povo de Deus, tem gente morta, gente doente, gente leprosa e endemoniada. Você lembra de um cara chamado Judas? Estava sentado na mesa com Jesus. Pois é, Judas, vá logo fazer o que você tem para fazer. E a Bíblia diz que o diabo entrou nele. E detalhe, irmão, eu não sei se você reparou, mas a Bíblia diz que o diabo entrou nele e em seguida ele comeu o pãozinho ali e disse: ei, irmão, Pai do Senhor, valeu. Ele não fez nada disso. O diabo lá dentro dele, ele lá sentado como um irmão na mesa. Irmão, quando o diabo entra numa pessoa, ele não faz barulho não. Quem faz barulho quando entra na vida de alguém é o Espírito Santo. Você já viu quando a pessoa recebe o Espírito Santo? Ora em língua, chora, pula no chão, canta, grita, deita,
faz estrelinha. O problema é aí, irmão, porque quando o diabo entra, ele não faz barulho nenhum. Quando o Espírito Santo entra, ele faz todo o barulho do mundo, para deixar claro que aquele cara e aquela mulher ali agora foi possuída pelo Espírito. Mas do mesmo jeito que há um problema quando eles entram, há um problema quando eles saem. Porque quando o diabo sai, ele faz barulho. Mas quando o Espírito Santo sai, não tem barulho nenhum. Sansão pensou que ainda tinha. Só que há um detalhe aqui. Jesus vai lá e diz, olha, vocês vão e curem os enfermos. E aí depois ele diz, purifica os leprosos. E eu pensei a vida inteira que lepra era uma doença. Mas Jesus está dizendo aqui que não é curar o leproso, mas purificar o leproso. Então, com certeza, lepra é muito mais do que uma doença física. Porque se fosse só uma doença física, irmão, quando ele ordenou curar o enfermo, o leproso estava curado, estava pronto. Se ele está dizendo curar o enfermo, nessa hora eu acredito que o leproso, nessa hora, fisicamente, ele está curado. Mas ele precisa agora se sujeitar ao processo da purificação. E é sobre isso que eu quero falar aqui essa manhã. Abra sua Bíblia em Números capítulo 12, porque a gente precisa entender quando alguma coisa aparece na Bíblia, onde foi que ela pela primeira vez apareceu. Porque aí ela vai dar sentido a toda vez que ela se apresentar de novo. Então, se Jesus está mandando eu cumprir um protocolo com alguém que tem lepra, liberar a cura sobre a vida dele, depois chamar ele para um processo de purificação, eu preciso entender o que é que causa lepra. Porque uma coisa eu sei, se o leproso é alguém imundo, e alguém imundo estagna, paralisa a obra de Deus, eu preciso entender o que é que me torna imundo. Porque o problema, irmão, não é a lepra em si. Ainda que a lepra em si cause grandes problemas a você e a obra do Senhor. Mas o que nós precisamos tratar é a raiz das coisas. Irmão, chega de tomar e dar Neosaldina para quem tem tumor cerebral. Você só vai adiar o problema e fazer com que a enfermidade se alastre mais ainda. Esse é o grande problema do câncer. Você sabe o que é o câncer? É a multiplicação de células defeituosas. Agora é bonita essa palavra, multiplicação. Porque tem muita gente que se envolve com multiplicação, mas não atenta no que está multiplicando. E às vezes você está com um câncer desse tamanho e batendo no peito dizendo que está multiplicando. Menos é mais, irmão. Pastor Jesus nos ensinou isso. A galera foi embora e ele olhou para ainda quem tinha lá, os 12, e disse, vocês não querem ir também não? Vão também. É que nem Ruth. Oh, Noemi, minha sogra, eu te amo tanto. Aí, Orfa, eu também, minha sogra, nós vamos com você. Pensa numa véia, irmão, voltando para a sua cidade. Tudo que ela ia querer era duas jovens com força, vigor e bonita para andar com ela. Porque se alguém viesse fazer mal, pelo menos ia ser nas duas, não na véia. Não é assim? Mas aí as duas chegassem, não, Noemi, eu vou com você. Ela olhou e disse, queira não, viu? Queira não, que o negócio é sem futuro, assim. Como assim? Não tenho filho. Se tiver alguém que ainda me queira lá para o lado de Israel, só por milagre. Mas se tiver, outro milagre vai ser eu ter filho. E se tiver, vocês vão esperar quantos anos para esse menino crescer e tomar vocês? E será que eu ainda vou ter 2 meninos? Outra coisa, nem sei se eu arrumo comida por lá. Talvez não tenha mais nenhum parente vivo. Irmão, aí a órfã olhou e disse, estou fora desse evangelho aí, eu quero dar vitória, estou fora. Não. Ruth olhou e disse, estou dentro. Onde tu fores eu irei, onde pousares pousarei, o teu Deus será o meu Deus, onde morreres também morrerei. Isso é que eu chamo de convicção, cara.
O problema é que nós atraímos as pessoas à conveniência. Chamamos as pessoas por conveniência. Venha para a minha igreja e você será abençoada. Venha para a minha igreja e você vai querer receber um emprego novo, um patrão novo, um carro novo, um marido novo, uma mulher nova, porque essa sua já tem 50 anos. Oh, essas coisas não tem. Aí as pessoas vão por conveniência. Mas quando começa a ver, irmão, que talvez não tem pão, que talvez não tem próxima geração, que talvez não vai ter pouso, que talvez vai ter peia, cadeia, perseguição, calúnia, e não pode nem botar na justiça. Aí o pessoal olha que nem órfão e diz: quer saber? Nós precisamos. Meu pai hoje, um homem de 78 anos, que já passou por 6 vales da sombra da morte, estava me dizendo: rapaz, eu estava assistindo 3 homens pregando da Bíblia, eles dizendo que as pessoas não pregam a Bíblia como a Bíblia é, porque se pregassem a Bíblia como a Bíblia é, haveriam poucas pessoas ouvindo. Meu pai, 78 anos, pai, ele está ficando profeta, viu, João Paulo? Eu disse: é verdade, pai, Jesus mostrou isso. Pastor, precisamos voltar à palavra, pastor. Sem fábula, sem historinha para boi dormir. Nós precisamos, pastores, preparar essa geração para o dia do Senhor. Falar para eles que evangelho é renúncia, que evangelho é perseguição, porque essas coisas chegarão aqui. Nós precisamos, irmãos, pregar que evangelho é mudança de caráter. Não é historinha, não é fantasia, pastores. Agora, onde está o problema? Pode pôr a mão no seu peito e dizer: está com nós. Somos nós, os sacerdotes, que precisamos mudar. Passa por nós, começa em nós, a primícia somos nós. Amém? Então, Números capítulo 12 diz assim: falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita, que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Parte B do versículo 2. O Senhor ouviu. Oh, irmão, como a gente precisa ser prudente no que fala. Porque o Senhor ouve todas as palavras. E aí ele diz assim: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Versículo 9. E a ira do Senhor se acendeu contra eles e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava ela leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, meu senhor, não ponha, eu te rogo, sobre nós este pecado, porque loucamente procedemos e pecamos. Olha só, irmão, peca não é só quem fala, mas quem ouve. Não seja ela como o aborto, que saindo do ventre de sua mãe tem a metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor dizendo: rogo-te, ó Deus, que a cure. E respondeu o Senhor a Moisés: se o seu pai lhe cuspir no rosto, não seria envergonhada por 7 dias e seria detida fora do arraial e depois recolhida? Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias. Repita assim: e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Versículo 16. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Olha só, meu amado, pela primeira vez na Bíblia a lepra vai ser mencionada como uma praga que alcançou alguém. Agora, a quem que a praga de lepra alcançou? E Miriam é o quê? Uma mulher, amém? Deixa eu te falar algo interessante. Primeira vez que a praga de lepra é revelada nas Escrituras sobre alguém, é revelada sobre a vida de uma mulher. E o que é que representa a mulher? O que é que Deus está querendo trazer aqui? Como que uma igreja é acometida pela praga de lepra.
E detalhe, essa também é a única mulher na Bíblia que foi acometida de lepra. Você não vai ver mais nenhuma outra. O que é que fez com que essa igreja fosse acometida de lepra, irmão? Falar da liderança. Pastores que estão aqui, você trouxe alguém da sua liderança? O Mardoni não é bobo, eu trouxe aqui dois. Falar da liderança. Agora, entenda uma coisa, a gente pensa que é falar mal apenas. Se você olhar Números 12:1, a Bíblia diz assim: então Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara. Parte B do versículo 1. Pois tinha tomado uma mulher cuxita. O que Miriam falou, irmão, não era uma mentira. O que Miriam falou era uma verdade. Moisés tinha pego como esposa uma mulher de uma outra nação. Por que ela falou isso? Porque na Torá isso não era permitido. Irmão, já está percebendo? Miriam olhou e disse: espera aí, Moisés está doido, está querendo casar com uma mulher que não é da nação. A Bíblia não permite isso. Arão, você está vendo? Ah, Moisés pirou. Moisés está pisando na bola. Deus ouviu. E quando Deus ouviu, versículo 4, você vai ver, Deus chama para fora Miriam, Arão e manda buscar Moisés. E foi esse o pecado de Miriam: falar de alguém sem este alguém estar presente. Cuidado, boquinha, com o que fala. Cuidado, boquinha. Você já ouviu essa musiquinha que você bota pro seu filho? Pois não, bora lá. Cuidado, boquinha, com o que fala. Vamos, irmão. Cuidado, boquinha, com o que fala. O nosso Criador. Cuidado, boquinha, com o que fala. Agora Arão correu e disse: Senhor, não faça isso, porque nós pecamos. Ou seja, peca quem fala e peca quem? Cuidado, ouvidinho, com o que ouve. Cuidado, ouvidinho, com o que ouve. O nosso Criador está olhando para nós. Cuidado, ouvidinho, com o que ouve. Ah, pronto, acabou a mensagem. Podia parar aqui. Não podia. Mas o Senhor não quer apontar o que a gente está fazendo de errado. Ele quer nos mostrar o correto. Então essa manhã eu quero ministrar sobre o pecado de Lashon Hará. Lashon Hará é o pecado que faz com que eu seja acometido de lepra. Nas escrituras, na Torá, os rabinos falam que o pecado de Lashon Hará era quando você fala de alguém sem esse alguém estar presente. Ainda que o que você está falando seja uma verdade, você não pode cometer esse pecado. Porque quando você fala de alguém que não está presente, você está matando o alguém de quem você está falando, você está matando alguém que está do seu lado ouvindo, e você está cometendo um suicídio. É um triplo homicídio qualificado. Igreja, mas o pior não é aquilo que causa a mim ou que causa ao outro. O pior é que isso paralisa a obra do Senhor. Você lembra de Ageu? A obra do Senhor estava parada. Por quê? Porque os homens estavam imundos. Tudo que eles apresentavam era imundo. E sabe o que é que mais me chama a atenção no pecado da maledicência? Diga assim para o seu irmão: maledicência. Lashon Hará significa língua má, língua maledizente. O maior pecado da maledicência, irmão, é esse. Porque ele não está ligado à malícia, à maldade.
ele está muito mais ligado à vaidade. Lembra de Ageu? Parou a obra do Senhor, mas estava cada um envolvido na sua própria. Eu não queria chamar a atenção para o Senhor, mas para... Já reparou que quando a gente fala de alguém, se você sondar o seu coração, pedir para o Espírito sondar, na verdade ali você está querendo ser melhor do que o outro, chamar a atenção para você, porque você não faz o que o outro faz. Essa manhã o Senhor vai curar de lepra e vai nos purificar, irmão. Essa manhã nós vamos sair daqui com uma língua bendizente. Porque deixa eu te falar algo, irmão. Abra sua Bíblia em João capítulo 17. João 17, versículo 20 diz assim, ó: não rogo somente... Olha só, irmão, olha para mim. Jesus está falando isso. Agora presta atenção, olha aqui para mim, depois você confere aí. Mas Jesus, vem cá, sobe aqui, meu filho. Fica bem aqui. Como é teu nome? Leonardo. Meu Deus, o pastor ama fazer isso. Faz de conta que eu sou Jesus. Aleluia. Jesus está dizendo assim, ó: eu não rogo somente por esses. É isso que você está lendo aí? Versículo 20. De quem Jesus está falando? Dos apóstolos que andavam com ele. Eu rogo também por aqueles que virão a crer em mim. O que é rogo, irmão? É uma oração. Jesus está orando. E o que é que ele está fazendo nessa oração? Revelando um desejo. E que desejo é esse que ele está revelando? Um desejo do Pai. Você está lá. Então ele está dizendo assim, ó: não rogo somente por esses, meus apóstolos, meus discípulos estão aqui, mas também por aqueles que vierem a crer em... Posso olhar para mim um pouquinho? Você é um desses aqui que veio a crer nele? Por intermédio da sua... Olha só, irmão. Jesus está dizendo assim, ó: eu oro não somente por eles, mas oro também por aqueles que vierem a crer em mim. Mas eles vão crer em mim por intermédio de quê? Da palavra. Diga assim: da palavra. Não é da madeira, não é do tijolo, não é da fábula, mas da palavra. Para quê? Ele vai revelar o desejo. Para que eles sejam... Para que eles sejam... Olha só, irmão, quando que Jesus orou isso? 2017 anos atrás. Há 2017 anos atrás, Yeshua fez uma oração, um decreto sobre as regiões celestiais. Pai, a minha oração é para que lá em 2017, aqueles que cream em mim por causa da tua palavra, sejam um. Quantos de nós queremos acessar essa oração? Porque há 2017 anos atrás, Yeshua está revelando um desejo do Pai, um propósito do Pai, um plano do Pai. A igreja de Fortaleza em 2017 será uma. Essa oração que a gente está fazendo é Jesus, está revelando o desejo do Pai. Mas sabe o que está acontecendo? Estamos cada um de nós envolvidos em construir a nossa casa. Enquanto a oração do Pai, feita há 2017 anos, continua parada. Por quê? Ele falou pelo profeta Ageu, por causa da imundícia que nós estamos nos tornando. Por que que nós não conseguimos se tornar um? Por que que nós não conseguimos acessar no reino do Espírito a oração e a vontade do Pai de que nós seríamos um? Por causa da lepra, por causa da maledicência. Então, como que a gente faz hoje para começar um processo de techuvá, de retorno, para encarnar essa oração? Cuidado, boquinha, com o que fala. Cuidado, ouvidinho, com o que ouve.
começar por isso, irmão. Sendo uma casa que não fala mais de ninguém, pelo menos mal não, pelo menos sem o outro estar presente não. Por quê? Porque isso faz com que todas as obras das nossas mãos se tornem imundas, porque isso faz com que a gente se torne imundo. Agora deixa eu te falar, abra sobre 1 Pedro. Capítulo 2. Pastor, mas já tem alguma unidade? Tem, mas ela precisa crescer. Amém ou não amém? Ela precisa crescer. E o que é que impede o crescimento? O fortalecimento, a maturidade dessa unidade. Olha o que é que Pedro vai dizer. Despojando-vos, capítulo 2 de 1 Pedro, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja e toda sorte de maledicência, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele seja vos dado crescimento para salvar. Olha só, irmão, unidade é coisa de homem, gente madura, que suporta uns aos outros. Meu irmão, eu tenho milhares e milhares de defeitos, me movo totalmente diferente de vários irmãos daqui, mas isso não é motivo para a gente se separar, nem deixar de se suportar, porque o que nos uniu não foi nossas qualidades, como também não foi nossos defeitos, mas o sangue de Jesus. Agora, o que é que faz com que eu não deseje isso? Porque Pedro está dizendo, rapaz, para você desejar, em primeiro lugar, você vai precisar abrir mão de dolo, de engano, hipocrisia, maledicência. Sabe o que é que eu acredito? Uma língua maldizente nunca vai desejar estar junto com ninguém. Já reparou que quem fala mal de tudo não consegue ter amizades verdadeiras, duradouras? Porque é igual aquela canção. Não se chateie não com o que eu vou cantar, mas tinha um cara que cantava assim: ele fala de você para mim, como fala de mim para você. O nome dele era, depois ele se converteu, mas era o Bezerra da Silva. Esse cara tinha um salmo. Ele dizia que o Caboeta era um tremendo canalha. Está lá em Provérbios, a língua felina. Irmão, quem fala mal dos outros, uma hora vai estar falando mal de você. É bíblico. E alguém que tem esse tipo de língua, ele não consegue crescer, porque em primeiro lugar ele não consegue desejar crescer. Então sabe o que é que Pedro está dizendo? A primeira revelação de alguém que está desejando crescer é alguém que começa a desejar, e começa a largar, deixa de falar mal. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, não ora para Deus fazer o que você precisa fazer. Você não vai para casa, Deus, eu quero deixar de falar mal. No outro dia Deus vai botar um monte de oportunidade para você falar mal e ouvir. Quem tem que parar é você. É um posicionamento. Por quê? Porque a praga de lepra, quem foi que deu? Quem é que envia praga, irmão? Quem envia praga? Então não adianta você orar para libertar alguém da lepra, porque aquilo não foi o diabo que trouxe, foi Deus. Você precisa ministrar para que ela se arrependa por um entendimento. O leproso não precisa de libertação, precisa de arrependimento. Quem fala mal não precisa de libertação, precisa se arrepender. Entender que falar mal é atitude de criança. Pastores, nós não podemos continuar criança. Nós não podemos continuar menino, porque menino não gera nada, a não ser gravidez psicológica, que quando abre, só tinha vento. Quem já foi menino e brincou disso? Eu brincava com a minha irmã vinha com a barriga, uma bola na barriga, estou grávida. Pô, vento. A maioria desses avivamentos é vento, porque foram gerados por meninos, e nós precisamos crescer, gente. Está na hora, pastores, da gente tomar um posicionamento. Olha, ó. Cuidado, boquinha. Vai, irmão. Fala.
Cuidado, boquinha, com que fala. Irmão, nunca mais você vai esquecer essa mensagem. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Quando à noite você pensar em falar de alguém que não está presente, cuidado, boquinha, com que fala. E quando alguém chega assim, irmão, já viu intercessor? Irmão, pelo amor de Deus, tu soube? O quê? Mulher. Que foi? Meu irmão, pelo amor de Deus, sabe daquele pastor? Cuidado, ouvidinho, com que ouve. Ó, meu irmão, eu estou tendo que desligar aqui que eu vou estar orando, amado. Deus abençoe. Ai. Amém? Porque isso é sério, irmão. Paulo, na carta à igreja de Colossos, capítulo 3, ele diz assim, ó. Capítulo 3, a carta de Colossenses, no versículo 8, diz assim: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência. Agora, pastor, há mais de mês o Senhor tem ministrado em nosso coração sobre essas coisas, sobre essa palavra. E tem hora que dá-se um desespero, não dá? Quando a gente vê em nós, quando você começa a ler nas Escrituras e o Senhor começa a revelar a você aqui nas Escrituras, o quanto você está desalinhado, o quanto seu coração está pervertido, o quanto a tua mente está perturbada, enganada. Aí você olha assim, meu Deus. Aí eu fui ver em Tito, capítulo 3, Paulo aconselhando Tito, porque o coitado de Tito estava passando a mesma história. Esses dias eu aprendi sobre isso, irmão. Eu ouvi um pastor falar e eu aprendi. Que ele disse que toda vez que Paulo escreve à igreja, ele diz paz e graça, aleluia, amada igreja do eterno. Mas quando ele vai escrever para um pastor, ele diz paz, graça e misericórdia, pastor. Pode olhar, Tito e Timóteo diz paz, graça e misericórdia. Porque, meu irmão, nós precisamos de muita misericórdia, nós somos pastores. E misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que a gente merecia. Porque, irmão, você pisa na bola, você ira, você grita, você esperneia, você quer desistir. Quer dizer, eu não posso dizer que todo mundo, mas eu. Aí eu tenho que correr para o chão e dizer, Deus, misericórdia. Porque imagina, irmão, já não é fácil crescer, imagina crescer e cuidar de um monte de gente que está crescendo também. No meio de um tempo que nem esse, onde as pessoas preferem fábula e engano do que as Escrituras. Então Paulo escreve a Tito no capítulo 3, e ele diz assim, ó. Tito está antes de Hebreus ali, antes de Filemão, e ele diz assim, ó. Lembra-lhes, Tito, que eles se sujeitem aos que governam, que sejam obedientes às autoridades, que estejam prontos para toda boa obra, e que não falem mal de ninguém. Querido, o pecado de lashon hará, o pecado de uma língua maldizente é algo muito sério. E quando Deus está falando isso, Ele está falando por causa dEle, da obra dEle em você. É muito mais por sua causa, é muito mais para te proteger do que qualquer outra coisa. Porque Deus sabe o que ocorre quando você ativa no reino do Espírito esse pecado. Imagina, irmão, você é um judeu, tem lá a tua padaria, teu negócio, vai para a igreja todo sábado, para a sinagoga, cuida da tua esposa, teus filhos, chega em casa à noite, vai estar com teus amigos, deita com a esposa, dá aquela namorada, conta estrela, escreve poema, de manhã leva os filhos para a escola, e aí um dia à tarde tu chega em casa, quando tu olha debaixo da tua manga, uma mancha vermelha. Com 3 dias aquela bicha aumentou, branquiçada, tua esposa grita porque tu está tirando a chaleira do fogão, nem viu que o fogo estava queimando o teu braço. Ela corre e diz, meu filho, o que é isso? Você não viu? Não, senti. Filho, vamos ali no sacerdote, porque eu acho que isso é lepra. O camarada ia no sacerdote, o sacerdote olhava e disse, Daniel, você está com lepra. Sabe o que isso queria dizer, irmão? Tchau, Daniel. Daniel era tirado da padaria, do convívio da família, da criação dos filhos, do relacionamento com a esposa, da igreja, e levado lá para uma região onde só tinha leproso. Acabou, irmão.
Quando a gente olha a igreja chamada Miriam, a Bíblia diz que ela ficou 7 dias excluída do acampamento. Só que o detalhe, irmão, a nuvem de Deus se retirou de todo mundo, e Israel ficou 7 dias no deserto, à mercê dos inimigos, sem a presença. Quando uma igreja entra no pecado de Lashon Hará, Deus sai do meio dela e ela fica no meio dos inimigos. Agora sabe qual é o inimigo da nossa geração? Romanos capítulo 1, quando Deus entrega o homem a Ele mesmo. Sabe o que Deus está dizendo? Quando a igreja é acometida de lepra, Deus sai, o Espírito Santo sai, e o cara fica à mercê da sua própria mente criativa, idólatra. Excluído do Espírito. Não é que quando eu cometo Lashon Hará, o diabo vem. Não, irmão, ele está sempre ao derredor. O negócio é que quando eu cometo a língua maldizente, é Deus que sai. E quando ele sai, a Bíblia diz que vem outros com 7 piores do que ele. Por isso, irmão, que uma das consequências da maledicência é que a pessoa que comete a maledicência começa a entrar em pecados maiores. Eu acho que isso está em Timóteo. Abra a sua Bíblia em Timóteo. Segunda Timóteo 2. Obrigado, Espírito Santo. 2 Timóteo 2 diz assim, ó: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam, o que acontece? Leia aí para mim, irmão. O que acontece? 2 Timóteo 2,16. O que eu tinha dito? Ai, foi, desculpa. 2 Timóteo 2,16. Evita igualmente os falatórios e pois os que deles usam. Seja sincero, irmão. Você já reparou que quando você começa a falar mal de alguém, ou sem estar à presença dessa pessoa, você começa a entrar em coisa pior? Você consegue perceber, pastor, como essas coisas têm nos impedido de alcançar a unidade? Porque você está aqui e começa a se relacionar com o pastor Elias, Eliseu e Ezequiel. Elisiel. O pastor Elisiel do Macapá, e depois chega o irmão Leandro e diz: pastor, não sei não senti muita paz naquele pastor não, cara. Porque você viu ele? Estava ali, todo assim e tal, mal falou com a gente. E o cara nem estava para dizer: não, Leandro, não tinha nada a ver não, cara, esse é o meu jeito, eu sou meio tímido. Desculpa aí, tá? Ele não estava presente, aí quem ouviu disse: rapaz, é verdade, eu vi mesmo. Aí depois eu chego e disse: ô Daniel, tu viu aquele pastor Eliseu, Ezequiel e Elias? Elisiel, agora eu peguei. Rapaz, pois é, aquele cara é meio nojento, meio, né? Rapaz, eu também ouvi dizer. Aí ele chega no Rubem: tu viu? Rapaz, aquele pastor Eliseu lá do Macapá, rapaz, bicho pilantra, rapaz, estava lá. Quando chegar lá na pastora Luana, rapaz, você viu aquele pastor Eliseu? Vagabundo, rapaz. Não deveríamos rir, porque você faz essas coisas. E é isso que tem roubado a gente de se tornar adulto. E é isso que ele nos impediu de encarnar a oração de Jesus. Em algum momento da sua vida talvez você agiu assim e não entende por que as coisas na sua vida estão estagnadas. Não entende por que as coisas na sua vida estão paralisadas. Não entende por que nada na sua vida prospera, vai adiante. É como um saquetel furado. Isso é sério, irmão. Há mais de mês a gente está aqui sendo moído por essa palavra, tentando fugir de falatório, de língua maldizente, de falar mal, de ouvir, de pensar mal. E como tem sido uma guerra. E
E eu estou falando isso porque eu sei que isso é algo que muitos de nós somos acometidos todos os dias, talvez todos. E estou falando isso porque eu quero que você seja abençoado, que você seja reintroduzido à presença, porque quero que nós nos tornemos um para que a obra do Senhor volte a ser construída. Amém? Vamos voltar lá. Sei que foi pago um alto preço, Louvado seja Deus, para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Abra sua Bíblia em Salmo, capítulo 15. Minha oração é que você entenda a gravidade desse pecado, do quanto você é prejudicado e o quanto que a obra do Senhor é prejudicada. Salmo 15 diz assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e que de coração fala a verdade e que não difama com sua. A maledicência, irmão, te proíbe a ação do Senhor. Pastor, por favor, Ageu estava falando com a gente, porque Ageu sabia que assim como é o sacerdote é o povo. Se você é um pastor que fala mal de outros pastores, que murmura, que fala mal da igreja, eu estou te falando isso porque eu já fiz isso muito. Por favor, cara, se arrependa hoje. Entenda essa palavra. Ele está dizendo: quem habitará? Quem será a habitação? Muitas vezes você é só visitado por misericórdia, mas não habita. Não há constância de Deus na sua vida. Por quê? Por causa da maledicência. A maledicência nos leva a esse estilo de vida inconstante. Um dia está em comunhão com Deus, no outro dia não está. Então, por favor, pare hoje, irmão. Ponha freio na sua língua. Se você dominar a sua língua, você vai ver o progresso de Deus na sua vida, amém? A segunda coisa que eu quero te falar é a maledicência. Quando você é um sacerdote maledizente, um anjo barra a sua entrada a essa terra. Você entra, por causa da inconstância, você entra. Mas aí você fala mal, o anjo vai e diz: não, você não pode ficar estabelecido aqui, deixa eu te tirar de novo. Aí põe você lá para fora. Já viu pessoas que é assim, eles vão, começa a desenvolver, aí você começa a mudar as coisas na vida da pessoa. Já viu pessoas assim? Altos e baixos todo tempo. Tá bem aqui, de repente. Já viu pessoas assim? Talvez você for alguém assim. Talvez o Espírito Santo está dizendo: cara, cuida disso aí, porque as coisas não progridem. A murmuração, a maledicência fazem com que você acione essa chave no Espírito e seja afligido com todo esse tipo de mal. Como eu falei da outra vez lá em 2 Timóteo capítulo 2, o pecado da maledicência faz com que você cometa coisas ainda piores. Às vezes foi ouvir mal, no outro dia você já está odiando a pessoa, matando ela no teu próprio coração. Ativa no reino do Espírito para se tornar leproso. Aí adivinha, irmão, sem a presença, o que é que vem? Opressão, enfermidade, loucura, perturbação,
confusão. Você está entendendo, amado? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6. Coríntios, capítulo 6, o apóstolo Paulo. Agora entenda uma coisa, irmão. Paulo está escrevendo à igreja de Corinto. Olha para mim. Isso é muito sério, cara. Paulo está escrevendo à igreja de Corinto. Uma das igrejas que mais tinha dom no Novo Testamento. Profecia, labachéria, canta súbia. Tinha fila, irmão. Profeta 2, profeta 3, todo mundo. Aí Paulo vai lá dizer em 1 Coríntios 3 que, cara, não tem como a gente bater um papo cabeça. Não tem como a gente ter uma conversa de homem. Por que, Paulo? Xalava, lava, lábia. Não, Paulo, porque você é menino. Porque você não cresce. Por que não cresce? Porque é maldizente. E aí em 1 Coríntios 6, uma igreja cheia de dom, Paulo vai dizer, versículo 9: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se engane, não somente os injustos, mas os impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, beberrões, não herdarão juntamente com os roubadores o reino de Deus. Reino de Deus não é uma fábula, irmão, nem algo vindouro. Ainda que também seja vindouro, Jesus falou em Mateus 10 que o reino já chegou. Lembra? Ide à igreja, cure quem está doente, ressuscite quem está morto, purifique leproso, liberte quem está endemoniado e diga que chegou o reino. Agora, o que é o reino? É a área de influência do rei. Já falei isso aqui para os irmãos da casa. A rainha da Inglaterra, ela não é rainha no Brasil. Se ela chegar aqui, talvez os meninos do Rio vão dar um couro nela. Talvez a rainha da Inglaterra, se ela chegar nos Estados Unidos, ela não tem influência nenhuma lá. Por quê? Porque os Estados Unidos e nem o Brasil é a Inglaterra. Inglaterra é a área de influência da rainha. Amém? O que é que Paulo está dizendo? Um maldizente não poderá ser influenciado por Deus. Um maldizente já é sinônimo de que não é Deus que governa ele. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, você vai ter uma ideia disso aí. 1 Timóteo, capítulo 5. O que representa a mulher? Então, capítulo 5 de 1 Timóteo diz assim, o apóstolo Paulo, versículo 11: rejeite viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem se casar, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ansiosas, mas tagarelas, intrigantes, falando que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável a quê? Porque, com efeito, se algumas já estão cometendo esse tipo de coisa, é porque estão seguindo. O maldizente não é alguém influenciado pelo Senhor, é alguém influenciado pelo... Entendeu, irmão? Cuidado, boquinha, com que fala.
Cuidado, ouvidinho com o que ouve. Você entende? A maledicência me priva de ser governado por Deus. Não tem como. Porque maledicência não é fruto do Senhor, mas do diabo. A palavra má, falar de alguém, se alguém está presente, não é coisa de Deus. Você nunca vai ver Jesus falar dos erros dos fariseus sem eles estarem presentes. Amém? Vamos voltar? Abra a sua Bíblia aí. Marcos 7, 20. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios: prostituição, furto, homicídio, adultério, avareza, malícia, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia. Ou seja, falar mal, soberba e loucura. E por causa de todas essas coisas que vêm de dentro do homem é que há a contamina. Já parou para pensar como é bicho que contamina, irmão? É a maledicência, a murmuração. Isso é tão sério, irmão, que quando Yeshua mandou, quando o pai mandou entrarem e tomar posse da terra de Canaã, Moisés mandou 12 espias, e lá voltou os 12, Números 13. 10 olharam e disseram: rapaz, a terra realmente é boa, realmente tem fruto bom, mas tem gigante lá, os bichos são grandes, e a gente olhando para eles, se vê como gafanhoto. Aí no versículo, acho que 24, 23, Caleb tem que acalmar a multidão. Por quê? Porque a murmuração e maledicência contamina, meu irmão, um povo inteiro. E aí deixa eu te dizer algo que eu não sabia, mas esses dias o pastor David nos contou. Segundo os rabi, esse episódio dos espias, Mardoni, aconteceu no 9º dia do mês de Av. E de lá para cá, todos os acontecimentos trágicos com os judeus aconteceram no mesmo dia. O 9º dia do mês de Av para o judeu é um dia de lamento e pranto. Eles param tudo, ainda que não seja um sábado. Nesse dia, seja qual for o dia da semana que cai, eles param tudo, eles não trabalham, eles se vestem de pano de saco e ficam em casa clamando perdão a Deus, por causa da maledicência do Lashon Hará. E aí o pastor David nos contando que a destruição, a ida deles para a Babilônia aconteceu no 9º dia de Av. A primeira destruição do templo no 9º dia do mês de Av. A segunda destruição do templo no 9º dia do mês de Av. A expulsão deles pelos ingleses foi no 9º dia do mês de Av. A revolução na Europa, quando os espanhóis expulsaram os judeus de lá, 9º dia do mês de Av. Quando Hitler assinou o decreto, 9º dia do mês de Av. Tudo por causa da maledicência. Será, irmãos, que a gente não precisa se ligar nisso? Por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 6, ele fala: tu, Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos, e as contradições do saber, como falsamente lhes chamam, pois alguns, professando, se desviaram da fé. Pastor, por favor, você quer guardar o que tem? Sobretudo, guarda o teu coração. E sabe como é que você faz isso? Cuidado, boquinha, com o que fala. Cuidado, ouvidinho, com o que ouve. A dor está olhando pra você. Cuidado, boquinha, com o que fala. Então, para terminar, irmão, como que eu tenho certeza que muitos aqui foram curados da lepra. Você está curado da lepra. Espiritualmente eu profetizo isso sobre a minha vida e sobre a sua vida. Curado da lepra. Mas agora nós vamos entender como a gente ser purificado. Você me dá 10 minutos para a gente finalizar essa mensagem? Então abra sua Bíblia em Levítico capítulo 14.
Pastor, com zelo, ministra essa palavra na sua igreja, cara. Ministra essa palavra na sua igreja. Se você quiser o esboço, eu te mando o esboço. Mas antes de ministrar essa palavra na sua igreja, se certifique de que o seu caráter acompanhou a mensagem. Entrar em lugares espirituais sem um caráter transformado para acessar, vai ser terrível para você. Levítico 14 diz assim o Senhor a Moisés. Diga assim: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. O que é que o Senhor está falando? Vem cá, Moisés. O Senhor está dizendo assim, ó, Klinger, esse é o protocolo para alguém que quer ser purificado de lepra. O que é protocolo? É o espaço. O que é que você precisa entender para ser purificado da lepra? Aí ele diz assim, ó: será levado ao sacerdote. Primeira coisa que você precisa entender, irmão: ser purificado de uma língua maldizente vai exigir de você exposição. Isso é um pecado terrível, porque muitos não querem se expor. Até porque é difícil você chegar e dizer: meu irmão, Deus, eu quero te pedir perdão agora em nome de Jesus, porque falei mal. Tá, então vai lá, se exponha. Esses dias o Felipe postou um negócio que eu achei fortíssimo. Jesus mandou a gente pegar nossa cruz, segui-lo e morrer na... Só que a primícia para alguém que se encoraja a morrer na cruz é ficar nu. Jesus não morreu vestidinho de cuequinha não, zorba. Ele estava nu, com as vergonhas expostas. Um homem que não tem coragem de expor sua vergonha não vai ter nunca coragem de pegar na cruz. O problema é que nós somos geração de Saul, uma geração que não tem costume com a nudez. Lembra de Davi entrando em Jerusalém, pulando com vestes de intimidade? Judeu não usa cueca, irmão. Quando Davi entrou pulando com um vestidinho bem fininho, imagina o que aparecia. Aí você entende porque Mical, você é um vadio, está mostrando suas vergonhas no meio da mulher. Mical se escandalizou quando viu Davi nu. Por quê? Porque ela é filha de um cara que nunca expôs a nudez para ninguém. Somos parte de uma geração que nunca viu pastor expor nudez. Por isso que nós temos dificuldade de chegar para o irmão e dizer: irmão, eu estou pecando nisso, isso está me governando, estou fazendo isso. Como diz o pastor João Paulo, às vezes como pastor a gente tem que fazer oração do revelamento, porque a pessoa fica 2 horas conversando com a gente sem dizer o que precisa, esperando que a gente adivinhe. Não, irmão, Deus não nos deu espírito de adivinhação. Quem tem isso é as trevas. É necessário se expor. Pastor, é isso. Você já foi no médico? E aí? E aí? Pois não? O quê? Tudo bem. Tá, e você veio aqui pra quê? E aí, tá benção, né? Tudo bem. Pois é, legal, né? É, tá, meu filho, que tem a fila do SUS, tá aí. Não, beleza, então, valeu, tudo certo. Só vitória, valeu, paz. Eu nunca vi isso, mas chega no médico, ai, tô doendo aqui, pelo amor de Deus. Tira a roupa, mata a barriga, anda pra fora, celulite, tudo, irmão. É, não é? Tem uns que deixam mais assim. Manda comprar uma cueca nova, porque as que tem é furada, aquelas mão aberta aí, para não chegar no doutor. É, não é? Mas vai, fica nu, porque quer ficar curado. Mas espiritualmente continua andando aí cheio de mazela, leproso. Então a primeira coisa para ser purificado, amigo, é ir ao sacerdote. Aí ele diz assim, ó: este estará fora do arraial e o examinará. Ou seja, você não vai ser exposto para ninguém. Pastor, por favor, quando alguém chegar para você, não expõe a pessoa para ninguém. Vai ela no canto separado, cobre a pessoa, guarda a pessoa. Amém?
Se a praga de lepra do leproso está curada, ou seja, o cara já estava curado, amém? A enfermidade já tinha desaparecido. O que é que tinha ainda? A raiz do problema. Eu profetizo que a enfermidade física foi curada. Mas agora você precisa entender, para tratar a raiz do problema. Então ele vai dizer assim, ó, versículo 4: então o sacerdote ordenará que tomem para aquele que se houver de purificar 2 aves limpas, 2 pombas limpas, e pau de cedro, carmesim e hisopo. Mandará também o sacerdote que se mate uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Tomará a ave viva, o pau de cedro, o carmesim e o hisopo, molhará no sangue da ave que foi imolada sobre as águas, e sobre aquela que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes. Então declarará limpo e soltará a ave para o campo aberto. Amém? Olha para cá, porque esse é o protocolo. Para a purificação, Moisés vai receber do Senhor uma diretriz: pega 2 pombas. Eu achei tão interessante isso, cara, que eu vi o Rabi falar, que ele diz assim: o que a pomba faz? Quem já criou pombo? Irmão, o pombo passa o dia. Não. Fala pelos cotovelos. O que ele está dizendo? Qual é a raiz de alguém que é maledizente? É alguém que fala demais. Por isso Paulo vai dizer a Timóteo: não seja tagarela. Por isso Tiago vai dizer: cara, seja tardio para falar, tardio para irar, pronto para ouvir. E essa palavra ouvir é shema, ou seja, ouvir e obedecer. Tiago está dizendo: meu amigo, não seja um tagarela, não seja um iracundo, mas seja alguém que obedece o Senhor quando Ele fala. Amém? Aí ele diz o seguinte: pau de cedro. O cedro, irmão, é uma raiz árvore grande. O que é que eles estão dizendo? A raiz de alguém que é maldizente, alguém que fala muito, é alguém que tem uma estrutura semelhante ao cedro, elevada, altiva, soberba. Toda pessoa que fala mal dos outros, como eu falei no início, grande parte disso está ligada à vaidade, não à malícia, porque quer ser melhor do que o outro. Porque quer crescer em cima do outro. Então, Deus está falando, querido, a raiz de alguém que é maldizente é alguém soberbo, altivo. A raiz de alguém que está sempre falando dos outros, irmão. Alguém que é maldizente é privado da presença, amém? Porque na presença você não maldiz, você bendiz. Quem anda na presença não fala mal de ninguém, a não ser dele mesmo. A desgraceira de homem que eu sou. Quem foi que falou isso? Paulo. Paulo só falou mal dele mesmo. Jesus está na mesa e os discípulos ali na presença. E ele diz: rapaz, essa noite um de vocês vai me trair. Todo mundo: sou eu, Jesus? Sou eu, Jesus? Na presença, irmão, você só questiona você mesmo. Cara, o cara que está na presença de Deus, ele não está mais falando mal de ninguém. Ele só fala mal dele, ele só se queixa dos próprios pecados. Que se queixa o homem a não ser dos seus próprios pecados? Pastor, isso é sério, pastor. Coloque seu coração no Senhor essa manhã. Cara, você talvez está entendendo por que é privado da presença, é inconstante. Por que nada na sua vida vai adiante. Por que as coisas não desenvolvem, não crescem, não tomam forma na sua vida. Por que está indo de mal a pior. E tudo isso, cara, pode estar ligado a esse pecado aqui, ó. Que está ligado a essa condição carnal de alguém arrogante, soberbo, presunçoso, altivo, que não está na presença, que fala demais. E olhe para o seu irmão e diga assim: Deus quer matar esse cara. Por isso que esse cara precisa ser imolado. Ou seja, precisa perder o governo sobre a sua vida.
quê? O que Deus quer é um novo governo. Por isso que havia 2 aves. Uma para ser dada a campo aberto. Irmão, deixa eu te falar. O horizonte com Deus é infinito. Você não tem noção da altura, da profundidade, da largura que você vai alcançar em Deus. Quando você começar, ó. Então ele diz: pegue o carmesim. Carmesim é uma tinta retirada do verme. Ou seja, ele diz: a solução para isso é humilhação. Como Davi falou no Salmo, eu acho que é Salmo 8, ele diz, eu acho que é Salmo 8, eu não sei, Salmo alguma coisa, ele começa a falar mal, maldizer, porque Absalão tomou lá o reino. Salmo 3, Clinge, louvado seja Deus. É o 3, Clinge? Não é o 3 não. É o quê? Cento? Aleluia. Louvado seja Deus pelos meus irmãos. Salmo 139, né? Isso. Aleluia, Jesus. Irmão, vamos, Senhor, organiza as ideias, Senhor. João Paulo está dizendo que é Salmo 22. Eu sei que está nos Salmos, viu, irmão? A gente chega lá. Verso 6. Glória a Deus. Ele diz assim, ó: Deus meu, por que me desamparaste? Onde estava o foco? Nele mesmo. Porque se acha longe de mim a salvação, as palavras de meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me responde. Também de noite, porém não tenho sossego. Aonde Davi estava colocando o centro? Nele. Olhe para o seu irmão e diga: irmão, não tem nada a ver com você. O centro não é o homem, o centro é Cristo. O centro não é o homem, o centro é Deus. Será sempre Deus, eternamente Deus. Porque por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Todas. Então Davi está lá, eu. Aí ele diz assim no versículo 3, ele volta, diz: cuidado um pouquinho com o que fala. E ele começa: contudo, tu és santo. Aí o que é que ele diz? Entronizado. Sabe o que é que Davi está dizendo? Senhor, tu é rei, não sou eu. Tu é o cara, não sou eu. Tu é que é e não eu. Eu sou um verme. Olha só, versículo 6. Eu sou o verme. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 4. Ainda que você seja um povo que é chamado pelo nome dEle, ainda que você seja um povo debaixo da promessa dEle, se for arrogante, se for soberbo, e não se arrepende dos seus pecados, Ele não ouve você. Mas se você que é chamado pelo nome dEle, povo dEle, hoje se humilhar, e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então Ele ouvirá dos céus, Ele perdoará os seus pecados, e Ele sarará a sua terra. O segredo está em se jogar no chão e se humilhar, meu irmão. O segredo está dizer: cara, eu não posso viver governado por esse Jordane altivo, soberbo, presunçoso, que acha que tudo gira em torno do meu umbigo. Não, eu tenho que me tornar como Jesus e saber que tudo tem um propósito. Porque há um Criador. O céu não vai mudar e Fortaleza não vai mudar por causa do Mevanda aqui, nem da sua igreja, mas por causa de nós, obedecendo a Ele. É quando nós obedecermos a Ele, irmão, avivamento não vem por você, não vem por mim, mas vem por um corpo ajustado pelas juntas e ligaduras. Fique de pé. Para Ele são todas as coisas. Então ele finaliza e diz: isopo. Isopo é um arbusto no deserto. Ele é um arbusto que vive no deserto. Ele é rasteiro, mas ele nunca seca. O homem que medita no Senhor e na sua lei dia e de noite é como um arbusto plantado. Ainda que venha o calor, ele não receia, porque no tempo próprio, na estação própria, ele dará os seus frutos. E Senhor é aquele que pode estar passando o que for, ele não murmura.
Ele não fala mal, ele sabe que o tempo tem as suas estações. E ainda que hoje não está dando fruto, ainda que hoje não está vendo o resultado, ele fica e diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. É essa a estrutura que Deus está querendo trazer para nós, pastores. É essa mentalidade que Deus está querendo corrigir em nós e fazer com que a gente adquira uma mentalidade madura. A minha oração é que você saia daqui essa manhã purificado. Que a partir dessa manhã você saia daqui sem ser governado por essa ave suja, por essa ave que fala mal porque é soberba, mas por essa outra ave que passou pelo sacrifício, que tem um limite aí insondável para voar com Deus. Amém? Eu profetizo isso sobre nossas vidas. O Senhor vai gerar tanto constrangimento no nosso coração e tanta sede e fome por Ele, que, como o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 5, que nós não vamos nem nos assentar com pessoas que começarem esse tipo de diálogo. Eu termino usando a palavra do pastor Efraim em Atos 4. Depois que Barnabé levantou um altar de justiça, entregando tudo, veio Ananias e Safira querendo reter parte, foram fulminados. A Bíblia diz que eles foram retirados da comunhão, mortos. O apóstolo Paulo fala em Coríntios assim: cara, nós não devemos julgar os de fora. Os de fora tem quem julgue. Pelo contrário, nós devíamos julgar os de dentro. E aí eu piro nisso, porque como que a gente vai julgar os de dentro? Como que aqui dentro a gente vai discernir quem não é para estar aqui dentro e sim lá fora? Como, pastor, que na sua igreja você identifica quem não é dos de vocês? Lembra? Esse aqui não é dos nossos? Como que a gente identifica, Mardoni? Como que a gente eleva esse padrão de justiça? A ponto de que quando alguém que não faz parte do nosso meio chegar, esse alguém seja colocado para fora. Porque a Bíblia diz que o ímpio não permanecerá na congregação do justo. Irmão, deixa eu te dizer, joio e trigo estarão a vida inteira até Jesus voltar no mundo. Você nunca vai ver nas escrituras dizendo que há joio na igreja. Pastor, é só você ler. Quando ele fala essa parábola, logo os versículos à frente, Jesus vai explicar a parábola. Ele diz: o campo é o mundo, o trigo é as sementes do meu pai, o joio é as sementes do maligno. Ou seja, no mundo haverá trigo e joio até o dia da colheita, quando Yeshua voltar. Mas na igreja, ele diz que o ímpio não permanece. Ele entra, mas não permanece. Se a igreja for de justo, tiver um padrão de justiça. Por quê? Quando a pessoa chegar na sua igreja, a pessoa ímpia, que comete impiedade, que diz que vive diante de um Deus que é santo, mas não se adequa a isso, chegar na comunhão e ver um povo que vive diante de um Deus que é santo, buscando esse mesmo padrão, ela não permanece. Não permanece porque se converte, ou não permanece porque vai embora. É isso que nós estamos querendo aqui. Ao ponto de que se alguém chegar e dizer: ô Berg, paz, tá sabendo, né? Pois é. Ô amado, só um minutinho. Efraim, senta aqui porque o irmão chegou, queria bater um papo a teu respeito. E aí você não estava, eu fui te buscar porque eu acho que é mais legal você estar perto para poder ouvir. Fala, irmãos. Cuidado um pouquinho com o que fala. É isso, irmão. Entende, pastor? Mas aí o irmão chega: ô pastor Berg, você viu o pastor Mardoni ali da casa da... Ah, rapaz, tá doido, mas eu sei como é que é. Ih, cara. Entendeu, irmão? Entendeu, irmão? Pastores, vamos construir a casa do Senhor. O problema da maledicência é que ela nos impede de construir a casa do Senhor, não a nossa. Você continua construindo a sua, enquanto a dele para. Mas em nome de Jesus, eu declaro um fim desse mal em nossas vidas.
Declaramos um fim desse mal na igreja de Fortaleza. Declaramos um fim desse mal em nossas casas. Em nome de Jesus, nossos filhos não passarão por isso. Alguns adolescentes de hoje não fazem mais parte da comunhão, porque quando eles iam embora, quando era criança, eles viam o pai e a mãe falar mal da igreja e do pastor. Eu declaro o fim disso em nossas vidas. Comece a bendizer a igreja, comece a bendizer o Senhor, comece a bendizer os pastores. Você vai ver seus filhos voltando. Você vai ver seus filhos voltando. Seus parentes voltando. Seus familiares voltando. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de nós. Que voltemos para nossas casas, para o nosso...